Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estão chegando as pessoas aí, mas é que quem me conhece sabe que eu sou a mulher das badaladas. Então, vocês marcou às 7 horas. 7 horas estou eu aqui, né? Tudo bem? Quero ver quem que tá aí para conversar comigo. Hoje, como vocês sabem, é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E a disfagia, ela é uma dificuldade, um sintoma de que algo está errado, que afeta muito a vida das pessoas. Porque nós, seres humanos, somos pessoas que gostamos de alimento. Nós gostamos de alimento, nós nos reunimos sempre em volta de uma mesa, nós qualquer comemoraçãozinha, é uma reunião de trabalho, é um happy hour com os amigos. Nós sempre fazemos o quê? Comida. Comida, ou bebida. Então, a deglutição, ela faz parte também da nossa vida social. Não é só a nossa nutrição, não é? Então, a gente sabe que se alimentar bem, se nutrir bem, se hidratar bem é essencial para termos uma boa saúde. Mas é importante para a gente estar inserido no meio social, faz parte da comunicação. E muitas, milhares de pessoas sofrem com dificuldade de alimentação. E muitas delas são negligenciadas. Muitas dessas alterações são negligenciadas porque não tiveram o profissional legalmente habilitado para poder tratar e estar com essas pessoas, né? Então, hoje vocês vão ver que a comunidade fonoaudiológica, ela está por todos os lados, quem é fonoaudiólogo está postando, está dando informações e a sua contribuição para informar as pessoas sobre o que é o distúrbio de deglutição e como que isso pode afetar a vida das pessoas, né? Então, eu fiz uma curta apresentação aqui para as pessoas, né? Porque eu sei que nem todo mundo entra ao vivo, mas e eu quero deixar isso disponível no canal. E hoje eu também quero agradecer as pessoas que estão aí, porque a gente bateu 87 mil inscritos no canal. 87 mil inscritos. Eu acho que eu não consigo nem mensurar esse número, porque é muita coisa, muito além do que eu imaginava ter um dia no canal. O canal da Fonovim, ele foi aberto basicamente por causa dos meus alunos. Eu postava para eles os vídeos que eu tinha, né? Era numa época que era difícil mandar vídeos pesados. Então, foi lá em 2007 e eu comecei a postar os vídeos no canal para eles poderem assistir depois e depois das aulas, reverem alguns vídeos, né, que eu usava didáticos, alguns softwares que eu sempre levei para a sala de aula. E nisso, é, foi as pessoas cada vez mais assistindo o canal. E hoje, especificamente, a gente acabou de virar agora de tarde, 87 mil inscritos. Então, quero agradecer demais, demais, demais a vocês que se inscreveram no canal e que estão por aqui. E agora, nós vamos é, falar especificamente de disfagia. Essa é a semana de disfagia. Ela é a semana em que a gente busca conscientizar, orientar, né, as pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre como é, esse dia é importante e, principalmente, como que o fonoaudiólogo pode auxiliar, não é, nesse dia e nos outros demais.
Então, a gente vai começar falando que o fonoaudiólogo é essencial no tratamento das disfagias. Então, a primeira coisa que todos devem saber é que o fonoaudiólogo é o profissional legalmente habilitado para realizar avaliação, diagnóstico e tratamento, né, das disfagias orofaríngeas, bem como seu gerenciamento. E que grupo de pessoas que nós atuamos? Nós atuamos no recém-nascido, então nós temos fonoaudiólogos dentro das UTIs neonatais, a gente tem fonoaudiólogos na UTI pediátrica, a gente tem fonoaudiólogos atuando, independente de ser na UTI, na clínica, não é? E a gente que trabalha muitas vezes em clínica neurofuncional, com a criança, com o adolescente, com adulto e com o idoso. E o idoso ainda tem uma prevalência muito grande de disfagia. A gente vai ver também que os distúrbios de deglutição, eles vão estar presentes, em especial nas pessoas com alguma doença de base neurológica, tá? Lembrando que disfagia não é uma patologia, certo? Disfagia é um sintoma. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí, quando eu falo assim, primeira coisa que a gente tem que tratar de distúrbio de deglutição é o fonoaudiólogo, especificamente ele, porque existe um Conselho Federal que nos regulamenta, existem resoluções que nos regulamentam, que nós somos os profissionais legalmente habilitados para realizar a avaliação, mas a gente tem também resoluções do Conselho Federal que dispõem sobre essa regulamentação. Então, aqui a gente vê a resolução 492, que substituiu a 356, não é? Que dispõe sobre a regulamentação da atuação profissional do fonoaudiólogo na disfagia e da outras providências, certo? Então, a gente tem também a resolução, não é? Que ela regulamenta a fonoaudiologia hospitalar, que é a resolução 604 de 2021, e ela dispõe sobre essa especialidade do fonoaudiólogo. Então, a disfagia, ela vai acontecer. As pessoas que estão nas clínicas, as pessoas que estão, às vezes, internadas em casa, no domicílio, né, que a gente chama de home care, mas, assim, um foco muito grande do fonoaudiólogo na atuação das disfagias é dentro do ambiente hospitalar. Mas a gente também pode atender aquela população especificamente que tem é, uma disfagia mais basal, mais fácil de ser tratada dentro dentro de um ambulatório, por exemplo, de um consultório clínico, tá? Então, a gente tem regulamentação, a gente não sai do nada para poder tratar as pessoas, não é? Então, a gente tem uma formação muito grande em motricidade orofacial, né? E em disfagia, não é? Que é o distúrbio de deglutição. São disciplinas muito específicas da universidade. E às vezes as pessoas confundem muito o engoliu, não é? Vocês olham aqui essa senhora, você pensa assim, engoliu direitinho? Será se ela engoliu direitinho? É uma frase que eu sempre falo, tanto com os familiares, quanto com a equipe multidisciplinar. Em ver cara, não vê deglutição, certo? Então, quem avalia a deglutição, quem vai dizer se realmente está seguro a oferta via oral, é o fonoaudiólogo. Porque muitos idosos, eles não sabem referir, ou muitos pacientes, eles não sabem referir as suas alterações. Uma das pesquisas que nós fizemos na universidade com os pacientes com AIDS, eles, nós aplicamos primeiro um protocolo de qualidade de vida da deglutição, e depois nós fizemos uma avaliação clínica fonoaudiológica,
E para completar, nós fizemos uma avaliação por videofluoroscopia. Então, para vocês entenderem, né, o que é uma videofluoroscopia, vou mostrar aqui. Isso é uma videofluoroscopia, né? Então, o que está acontecendo nessa videofluoroscopia que é muito sério, né? Quando a gente engole, vou pegar aqui uma peça, né, esquemática, embora ela esteja com uma traqueostomia, o alimento vai passar pela cavidade oral, só que ele vai descer aqui atrás, pelo esôfago. Ele não vai entrar na via respiratória. Isso é o correto. E na via respiratória, vai ser o quê? Inspiração, expiração e produção da nossa voz, né? Agora, quando vocês olham esse vídeo aqui, né? Essa região anterior que eu acabei de mostrar para vocês, o que está acontecendo com o alimento? Ele está entrando aqui. Então, esse aqui é um exame que se chama videofluoroscopia, certo? Então, o paciente ele vai deglutir, e aqui está deglutindo, né, com presença de bário, não é? Que é o que a gente coloca nos alimentos, e aí a gente vê que ele não desce, ele não flui. Ele vai o quê? Ele flui parte dele e boa parte vai para o pulmão. E isso aqui a gente considera uma disfagia grave. Isso aqui mata. Alimento no pulmão, ele pode promover pneumonias, ele pode matar as pessoas, certo? Então, é, não é assim, engoliu rápido significa que engoliu bem. Então, quais sintomas vão fazer uma pessoa, por exemplo, procurar o fonoaudiólogo para tratar ou avaliar uma disfagia, não é? Tosse, engasgo é o sintoma mais frequente, mais comum que todo mundo conhece, tá? Tosse, engasgo. Mas a gente tem também o quê? Engolir muitas vezes o mesmo alimento. Ter que ficar muito tempo com a comida na boca. Não conseguir ingerir uma quantidade suficiente para se nutrir. Porque uma coisa que vocês têm que aprender, que eu aprendi muito com a equipe de nutrição, é que ninguém vive de meia banana. Ninguém vai viver de um pouquinho de comida. Ou a gente tem uma boa ingestão calórica, hídrica, para nos nutrirmos, para nos hidratarmos, ou nós vamos ter dificuldades, certo? Então, é, a disfagia, como eu comecei falando, é uma dificuldade que vai acontecer nas estruturas orofaringolaringes e esofágicas, né? Estruturas que envolvem a deglutição, a gente envolve uma média de 30 músculos, dificultando ou impossibilitando a ingestão oral segura, eficaz e confortável de saliva. Não esqueçamos da saliva, líquidos e ou alimentos de qualquer consistência, podendo ocasionar desnutrição, desidratação, aspiração, desprazer alimentar, o isolamento, porque se você não consegue comer na frente das pessoas, ou com as pessoas, ou compartilhar uma ceia de Natal junto com a sua família, isso gera um isolamento social, além de complicações mais graves, que é a pneumonia aspirativa e o óbito, tá? Então, esses são os sintomas. Isso é uma descrição mais científica do que é uma disfagia. Mas os sintomas, eles podem ser lentidão da comida na boca, não é? Quando a gente tenta convencer um gestor hospitalar, né, médico, sobre a importância do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar, a gente fala que reduz o quê? Comorbidades, então reduz outras doenças associadas, tá? Nós somos profissionais que reduzimos morte. Porque se eu evito que o alimento vá para o pulmão,
daquela pessoa e estabeleço uma alimentação via oral segura e eficaz, eu evito mortes. Se nós é, evitamos comorbidades, evitamos morte, evitamos o prolongamento da internação das pessoas, a gente reduz custos hospitalares. Então, às vezes, eu falo muito para os gestores sobre os custos hospitalares, porque às vezes a gente, infelizmente, consegue mais atenção com a redução de custos do que propriamente com a redução do que mais importa, que é uma internação prolongada, que é a morte de uma pessoa, porque não teve o profissional adequado. Então, ter um fonoaudiólogo numa unidade hospitalar não é um custo, é um investimento. É um investimento. E aí eu sempre, há anos atrás, eu falava, a gente vai promover o prazer oral, a qualidade de vida para a pessoa, né? A gente vai proteger ele, mas hoje em dia eu falo para o gestor, nós vamos reduzir custos hospitalares. Uma broncoaspiração, tem estudos que mostram que pode sair um custo médio de US$ 17.000, ou teve um outro estudo que colocou perto de US$ 14.000. Imagina se a gente passa isso para real, né? Então a gente já reduz muito os custos. Então a gente tem que aprender a falar disso também, inclusive é, no home care, nas empresas de home care, às vezes a gente consegue ter, né, uma adesão maior de ter a presença do fonoaudiólogo, porque nós usamos, não é a argumentação de que a gente vai evitar internações, de que a gente vai evitar outras complicações oriundas dos distúrbios de deglutição e os custos, né? Mas hoje o objetivo não é falar disso. O objetivo é falar do que é disfagia. Disfagia é um sintoma. Se vocês abrirem aqui, né, meu tratado de neurologia, e a gente pegar o meu tratado de neurologia, abrir assim e olhar os sintomas, a gente vai falar o quê? A gente vai, é, a gente vai literalmente ver que dentro de todas as doenças, nós temos uma, como sintomatologia, a disfagia, certo? Então, disfagia não é uma doença, disfagia é um sintoma, tá? Então, Parkinson tende a ter disfagia, paciente com Alzheimer tende a ter disfagia, o idoso por debilidade clínica, tende a ter disfagia. A gente tem presbifagia, que é o envelhecimento das estruturas da deglutição. Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eles precisam muito do fonoaudiólogo porque eles têm disfagia. As crianças com AME têm disfagia. E cada um vai ter a sua peculiaridade e a sua necessidade de tratamento. É importante a gente entender o que que é isso. Então, disfagia, ela pode acontecer por ter uma questão oral na alimentação, ou uma questão faríngea, que eu estou mostrando aqui. Pode ter, por exemplo, uma falha, né, no fechamento das pregas vocais, que fazem um som da voz, mas que protegem a gente também na via respiratória. E tem entrada de alimento aí, tá? A gente pode ter alterações esofágicas. Quando é esofágico, geralmente nós conversamos com um gastroenterologista, porque o esôfago é musculatura lisa. E como musculatura lisa, nós não atuamos de forma voluntária. Mas muitas vezes na disfagia esofágica o gastro pede para a gente olhar. Por quê? Porque se a fase oral, a preparação do alimento e a fase faríngea não estiverem perfeitas, o esôfago vai sofrer um pouco mais. Então a gente precisa ter o quê? Todas as fases da deglutição adequadas, né? E a gente vai ter diferentes graus de severidade. Então, nem todo mundo vai ter uma disfagia grave, não é? E uma disfagia leve é a mais prevalente dentro do ambiente hospitalar e fora do ambiente hospitalar. Se vocês estiverem em casa, os seus avós, as suas famílias, vocês vão ver quantos idosos vão ter uma disfagia leve. Ou seja, ele vai ter uma lentidão no trânsito do alimento,
mas ele não vai aspirar. Então, o paciente não ter pneumonia não significa que ele não tem disfagia, gente, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, a imagem de um senhorzinho, e um senhorzinho que disse que não tem problema nenhum de deglutição. E eu já olho aqui e falo, gente, cadê o rebordo? Né, não tem dentes para preparar o alimento. E aí vai comer, tadinho. Esse é o exame de videofluoroscopia que eu estava falando com vocês. Vai comer, ó, aí precisa engolir uma, precisa engolir duas, precisa ensaiar o movimento, ó. Agora vai a colher na boca, ó. Então, não necessariamente ele não aspirar, ele não fazer pneumonia, significa que ele não tem um distúrbio. Olha quanto de resíduo de alimento fica. Aí ele vai precisar engolir uma, duas. Quando vê ele está engolindo três vezes e faz resíduo, né? Aqui, ó, já tem uma bolacha com bário, né? O biscoito, né? No Rio de Janeiro fala biscoito. Então, e isso vai ficando aqui, isso torna o quê? A nutrição mais débil, mais arriscada para as pessoas, tá? Esse outro paciente aqui, ele mostra muito bem isso que eu tô falando. É uma pessoa que tá com o alimento na boca, ele fica, eu vou engolir, engolir. Olha só como aqui é rápido nessa região, fica limpo, sem sinal nenhum de aspiração. O outro já tem mais risco, não é? Aí você coloca o alimento ali, ele vai, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, nove, vamos! Ufa, engoliu. Aí eu lhes pergunto, vocês acham que alguém consegue se nutrir comendo dessa forma? Quanto tempo esse paciente vai levar na alimentação? Um outro sinal clínico para disfagia é isso. Um longo tempo de deglutição é algo que coloca os pacientes em risco, tá? Aqui, ó, por exemplo, tem uma outra disfagia leve também, não é? Ela não está aspirando essa senhora, mas ela vai fazendo resíduo. Ela precisa engolir uma, duas, três, quatro vezes. Então, ela está com a sua estrutura laríngea muito baixa, não é? E aí ela vai fazendo o que a gente chama de resíduos. Então, gravem aqui. Levar muito tempo para conseguir engolir pode ser disfagia. Ter que engolir várias vezes a mesma colherada para conseguir pode ser disfagia. A alteração na voz, a alteração na, na voz durante a deglutição, que fica a voz úmida, é sinal que, de que entrou alimento no lugar errado. A voz ela tem que se manter limpa se está segura, tá? Então, esses são sinais que a gente tem que ver. A disfagia moderada, geralmente, é a mais fácil de ser identificada. Por quê? Porque quando os pacientes, eles engolem, e aí eles aspiram, e eles tossem, 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 tossem. Eles têm os mecanismos protetivos de tosse. Isso não significa que não comprometam a sua função pulmonar, né? Mas eles têm mecanismos protetivos. Então, por exemplo, esse paciente aqui, a gente visualiza engolindo e ele vai aspirar. Ele vai tossir, tossir, tossir. E por que que eu digo que os pacientes com disfagia moderada, eles são as pessoas que sofrem menos risco? Porque eles tossem, fazem um escândalo, as pessoas veem que isso, epa, tem algo errado ali. Tem algo errado ali. Vamos procurar alguém para resolver isso, não é? Vamos procurar o fonoaudiólogo para resolver isso. Mas essa não é a maioria dos pacientes, tá? Os que tossem em engasgam. É o sintoma mais frequente que as pessoas conhecem, não é? Eu falo que o leigo, que o próprio paciente, ele consegue com muita facilidade ver que uma pessoa que está comendo, tossindo, ela tem alguma alteração. Se bem que eu já tive, né, casos de pacientes de falar, ah, mamãe tosse, engasga, mas isso é normal, né, doutora? Ela tosse, engasga. Aí eu pergunto para vocês, vocês vão no restaurante? Todo mundo que está comendo está tossindo, engasgando? Não, né? Então isso não é normal.
tá bom? Tossir, engasgar durante a alimentação é um sinal de que algo está errado, de que a gente pode ter uma disfagia. E a gente ainda tem algumas disfagias piores, que é a que eu mostrei para vocês. E essa aqui a pessoa aspira e tosse. Ela não tosse, ela não faz alteração e ela aspira de forma silenciosa e ela aspira bastante. Então, isso aqui coloca em risco a vida dela. Uma pessoa assim dentro do ambiente hospitalar, principalmente, gravem aí, os pacientes pós-AVC, nos suas primeiras dias pós um AVC, a tendência de perder a sensibilidade nessa região que protege as vias respiratórias é muito grande. E aí, ele pode aspirar e fazer uma grave pneumonia, tá? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, dentro de uma unidade de UTI, a gente vai ter 74% dos pacientes podem apresentar uma disfagia. E aí, lembra que eu falei que a alteração principal é a base neurológica, são os pacientes que têm alterações neurológicas? Então, é o principal. E 39% não tem outras questões, é um tumor, uma questão de, às vezes, um pós-tratamento, né, radioterápico, às vezes já tem pacientes com bruxismo desenvolvendo, não é, disfagia também, ou um paciente que fez uma paralisia de prego bucal, tá? Então, a gente vai ter diferentes quadros para desenvolver isso. Só que aí, dos pacientes que são avaliados, 45% apresentam a disfagia leve, que é aquela que às vezes o paciente come, engole, não fez uma pneumonia, não tossiu demais, não deu um sinal de alerta de que algo está errado, só que ele vai desidratando com muita frequência, fazendo infecções urinárias de repetição, certo? Então, isso são problemáticas que a gente tem em relação à disfagia leve. E as 22% vai ser aquele que eu falei, tosse, engasga, todo mundo vê que tem algo errado. Chama o fono, né? E 33% aquela disfagia grave, que pode levar um paciente ao óbito. Então, existem alguns critérios que às vezes a gente coloca, né, dentro do ambiente hospitalar, que pacientes idosos, pacientes pós-AVC, pacientes com base neurológica, de doença neurológica, isso independente da idade, não é? É, devem ser avaliados pela fonoaudiologia. Pacientes com sinais clínicos de pneumonia aspirativa devem ser avaliados pela fonoaudiologia, independente de terem queixa. Porque, como eu falei da pesquisa que a gente fez do perfil, né, de deglutição dos pacientes com AIDS, a gente aplicou o protocolo de qualidade de vida, que perguntava como você se sente a respeito da sua deglutição, o que que você acha, e todos eles diziam não terem problemas de deglutição, não terem problemas em relação à alimentação. Mas aí a gente fez a avaliação clínica e fez aquele exame que eu mostrei para vocês, que é o de videofluoroscopia, e que mostrou que nenhum deles tinha uma deglutição normal, não é? A grande maioria tinha até uma funcional adaptada, né? Mas a maioria tinha uma disfagia leve. Nós tivemos casos de aspiração dentro da pesquisa e os pacientes que aspiraram falaram, não tenho nenhuma dificuldade de deglutição, mas tinham tido uma grande perda de peso. Esse é um outro sinal, gente. Grande perda de peso. Então, se a gente não tem um fonoaudiólogo para avaliar as disfagias leves e as graves, que às vezes passam despercebido pelo leigo, 78% dos pacientes podem ter seus sinais clínicos negligenciados, tá? Então, por isso que é importantíssimo que a gente entenda que disfagia é um sério fator de risco para a pneumonia aspirativa em idosos frágeis. A gente tem muitos estudos mostrando isso. Pacientes que foram entubados, você vê na COVID, todas as unidades, praticamente, de atendimento à COVID tinham fonoaudiólogo. Por quê?
porque é uma altíssima incidência de disfagia após a, a extubação, né? Após a retirada desse tubo aqui. Ele afeta todas essas estruturas que são importantes para a comunicação e para a deglutição, tá? E a gente tem também, né, os pacientes que têm alterações de deglutição pós-ventilação mecânica, tá? Então, a ventilação mecânica, para quem não sabe o que que é, a VM, ela geralmente ela vai ser acoplada, ela pode ser acoplada no tubo orotraqueal ou no que a gente chama aqui de traqueostomia, que eu mostrei para vocês aqui, uma traqueostomia nesse meu bonequinho aqui, né? Então, você acopla ela aí e ela vai fazer o quê? Um aparelho vai jogar o ar, vai tirar o ar, então vai ventilar, porque o paciente, por alguma condição clínica mais grave, ele não está conseguindo respirar sozinho, como é o caso dos pacientes, né, que tiveram Covid-19 ou outros pacientes com outras comorbidades, tá? Outros tipos de doenças mais complicadas. Então, a gente tem um impacto da traqueostomia na deglutição, na comunicação e é, pode facilitar uma aspiração. Então, a gente precisa entender que tudo isso também são coisas que podem envolver isso que nós estamos falando. E é importante a gente ter noção de que a gente tem que estar no atendimento multidisciplinar em equipe. Trabalhar em equipe sempre é muito melhor. Juntos nós somos mais fortes, não é? E a gente tem que estar em todos os tipos de unidades, seja nas equipes das clínicas de neurologia, seja nos consultórios. Vamos trabalhar em equipe na urgência, na emergência, né? Esse artigo aqui fala da urgência e emergência, quanto que a gente previne óbitos, agravamentos de quadros clínicos, né? Atuando dentro da emergência, dentro das enfermarias, dentro do CTI, nos ambulatórios. Então, a gente tem que trabalhar em equipe, porque eu vou complementar muitas vezes, não eu vou auxiliar o fisioterapeuta vai me auxiliar, não é? Meu amigo TO vai me auxiliar, o médico vai trabalhar junto conosco, porque a gente quer um bem maior. Quando você trabalha em equipe, você tem um foco, quer promover altas mais rápidas, mais seguras e ajudar o paciente, fazer com que ele retorne em segurança para a sua família. E quando a gente atende ele no domicílio, a gente quer manter ele em segurança com a sua família para ele não voltar para o hospital. Enquanto a gente atende ele numa clínica, a gente quer que ele se alimente com qualidade, sem desconforto, sem isolamento social, que ele não tenha episódios de desnutrição e de desidratação. Então, o nosso norte sempre vai ser o paciente, sempre o cuidado com o paciente. E a gente tem vários estudos, como eu tinha falado, que falam das consequências da disfagia. Por exemplo, esse estudo mostra que o paciente fica internado o dobro do que deveria, se ele tem a presença do distúrbio de deglutição, tá? Então, ele fica o dobro, ou seja, ao invés dele ficar 2,4 dias, ele vai ficar 4,04, tá? E nós usamos também escalas funcionais para estabelecer que tipo de alimentação que o paciente vai ter ou não, né? Então, uma escala que eu gosto de usar muito, que a gente conversa muito bem com a equipe de nutrição, é a escala funcional pós. Então, se o seu parente, se o seu familiar, ele apresentou algum dia assim, meu paciente, ele falou que ele está na FOS 4. O que que é FOS 4, tá? Então, é que ele pode comer a via oral total de uma única consistência. Então, é aquela consistência mais batidinha, o líquido espessado, é uma única consistência, tá? Agora, uma via oral, por exemplo, né? No nível 5 ele vai comer várias consistências, mas vai ter necessidade de preparo especial. Você não vai colocar uma farofa aí que o paciente vai engasgar, não é? Então, às vezes, você vai colocar o quê? O frango desfiado, que pode ser para engasgar, você vai colocar ele mais molinho, mais pastoso. Então, a gente vai adaptar as consistências, tá? E quando a gente diz assim, olha, ele não tem condição nesse momento de comer, é quando tá numa fase 1.
nível um, né? E aí a gente vai trabalhar o quê? Para ele chegar ao máximo possível logo na 5, na 6, na 7, não é? Que ele tenha mais independência e segurança para se alimentar. Mas por que que eu estou mostrando isso para vocês? Que isso é uma escala de evolução que a gente vai usando à medida que a gente vai avaliando cada atendimento o paciente, tá? Fono hospitalar, fonoaudiologia, ela reduz comorbidades, ela reduz mortalidade. A gente tem que bater nessa tecla. A fonoaudiologia neurofuncional também. Então, uma coisa que todos precisam entender é que juntos nós somos mais fortes, certo? Juntos nós podemos muito mais, nós crescemos, né? Então, a gente deve se ajudar profissionalmente, tá? Hoje em dia, para quem não me conhece tanto, eu coordeno a pós-graduação em fonoaudiologia neurofuncional da Faculdade FINAMA. Inclusive, ela vai estrear uma nova turma agora em março, 22 de março. Nós vamos ter uma palestra inaugural falando sobre neurociência e sobre como a fonoaudiologia neurofuncional pode ajudar as pessoas. A fono neurofuncional ela tem algo mais amplo em relação à fono hospitalar ou à especialidade específica de disfagia. A gente não vai tratar só a disfagia, a gente vai tratar o indivíduo como um todo, mas muito mais voltado para o aspecto neurológico. Então, nós vamos cuidar da pessoa pensando, sobretudo, não é, na sua alimentação, na sua comunicação, na sua inclusão social. E não somente nós vamos tratar fala e deglutição, nós vamos tratar linguagem, cognição, entendimento das coisas, como a gente recebe. Então, o fonoaudiólogo neurofuncional, ele acaba tendo uma visão mais ampla do indivíduo. E apresentando distúrbios, né, principalmente neurológicos, o profissional mais indicado é o especialista em fonoaudiologia neurofuncional, né, apresentando especificamente um distúrbio de deglutição, né, o especialista em disfagia, ele vai poder te ajudar muito. Mas, em verdade, a nossa graduação nos forma para atendermos distúrbios de deglutição. A nossa graduação nos forma para atendermos a motricidade orofacial, desde a sucção do bebê ao seu início de mastigação, as questões, às vezes, de seletividade, de recusa, de aversão com os alimentos, não é? Aos, aos pacientes, as pessoas mais adultas. Então, a gente tem uma formação muito ampla. Você vai ver, a gente vai atuar no bruxismo, a gente vai atuar nas disfunções temporomandibulares. Nós somos o profissional mais indicado para reabilitar a paralisia facial, porque os músculos da face estão diretamente relacionados com a deglutição, com a, a comunicação, com a nossa fala, não é? Então, a fonoaudiologia, ela tende a auxiliar os pacientes em diferentes áreas. A fonoaudiologia, ela vai ter áreas muito amplas. Então, vão ter fonoaudiólogos mais especializados especificamente em linguagem, outros só. Vamos ter, né, nós aqui que estamos na fonoaudiologia neurológica, na fonoaudiologia neurofuncional, em que a gente vê todos esses aspectos pela visão da neurofuncional, da neurologia. Então, eu espero ter contribuído um pouco falando de disfagia nesse dia que é tão importante. Se as pessoas apresentarem dúvidas a respeito, compartilhem esse vídeo, né? E eu vejo que tem algumas pessoas aí online. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou abrindo para perguntas. E aí eu vou aguardar vocês me escreverem, Bia. Vamos colocar as perguntas de vocês, trazê-las, que vai ser bem importante, né? Claudinha que escreveu aí, Ana que está lá na Espanha conosco, né? Então, vocês podem colocar as perguntas no chat e
e que eu mando o braço aqui, vou tentar responder para vocês à medida que vocês que eu conseguir aqui, que eu tiver condições, certo? É, eu vou agradecer a presença de vocês e pedir, né? Quem não tiver perguntas, eu vou encerrar, mas vou pedir para vocês que compartilhem, tá? Imagina, Aninha! Imagina, compartilha aí, né? Aí na Espanha, aí em Portugal. É bom que a internet, o canal chegue em qualquer lugar, né? Essa é uma das vantagens do online, do canal. Então, podem compartilhar e eu vou estar super à disposição para ir respondendo também. Às vezes as pessoas colocam lá no sininho, nos comentários, nas notificações, e a gente responde, né? Então, eu vou pedir para vocês que fonoaudiólogos ou não fonoaudiólogos informem as pessoas. Vocês têm visto com muita prevalência hoje em dia matérias nos jornais, nas revistas, de pessoas com engasgos graves, né? De pessoas engasgando, de bebês que precisaram de uma emergência. Então, gente, a gente saber manobras de desengasgo, a gente saber atender, né, o suporte de vida para essas pessoas é tão importante, porque a gente pode salvar uma vida. Então, não é somente o fonoaudiólogo que precisa saber isso, não, até porque nós somos poucos profissionais no país. Por isso que o mercado é tão aquecido para nós fonoaudiólogos. Nós somos poucos para muitos pacientes no país, não é? Então, a gente precisa informar professores como desengasgar as crianças, a gente precisa informar os cuidadores dos pacientes em casa, como eles podem contribuir, não é, no engasgo. A gente precisa informar a população, de maneira geral, sobre como auxiliar as pessoas numa emergência clínica, né? Então, existem manobras que são muito importantes de serem treinadas, não é? Que podem evitar a morte, certo? Não me apareceram perguntas aí no chat, ficou todo mundo muito quietinho, né? Mas eu vou agradecer vocês pela presença, por estarem aí, e vou pedir para vocês compartilharem informação sempre que puderem, tá bom? Não necessariamente o meu material, mas compartilhe a informação. Estou passando o bastão da informação para vocês, peguem ele e passem para frente, certo? Porque assim a gente protege as pessoas, a gente evita sofrimentos desnecessários. Uma boa semana para todos vocês e espero que tenha contribuído um pouquinho. Um abraço.